Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado da segunda semana da Páscoa, 30 de abril de 2022, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, os discípulos ficam com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Observemos, amados irmãos e irmãs, o contexto desse episódio. No Evangelho de hoje, os discípulos estão sozinhos no barco, mas no início do capítulo, Jesus estava cercado por uma grande multidão e perguntou a Filipe: Onde compraremos pão para, para que todos estes tenham o que comer? E assim Jesus realiza o quarto dos 7 sinais do Evangelho de João, a multiplicação de pães e peixes. E vendo esse milagre, incentivados pelos discípulos, todo aquele povo quer fazer Jesus rei. Mas o mestre manda os discípulos irem embora e fica sozinho despedindo a multidão pessoalmente. Vejam, Jesus percebe que os discípulos é que tinham incentivado o povo a proclamar o rei. Então, eles estão mais atrapalhando do que ajudando. Então, Jesus manda eles irem embora justamente para ele ficar sozinho, resolvendo aquela situação. Vendo, amados irmãos e irmãs, seus planos frustrados, os discípulos sozinhos atravessam o mar na direção de Cafarnaum. Mas, durante a travessia, uma tempestade atinge o barco e os discípulos ficam apavorados, pois estão sem Jesus. O mestre reaparece, amados irmãos e irmãs, e imediatamente eles chegam do outro lado. Então, enquanto estavam sem Jesus, eles têm toda a dificuldade para atravessar o mar e também a tempestade. Mas quando Jesus aparece, imediatamente chegam do outro lado. E assim, amados, podemos perceber, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Vejam, os discípulos queriam proclamar Jesus rei, mas esse não era o plano de Deus. Segundo, Jesus, até o menor problema, amados, ou seja, sem Jesus, até o menor dos problemas vira uma tempestade e parece não ter solução. Mas vejam, os discípulos só tinham que chegar ao outro lado, mas sem Jesus vira uma tempestade. Então, parece que não tem solução. E estão lá os discípulos, meio que desesperados e com medo. E terceiro, mas sem Jesus, amados irmãos e irmãs, já falamos, tudo parece problema. Mas com Jesus, todos os problemas se resolvem. Basta confiar. Vejam, na hora que Jesus chega, os discípulos recuperam a sua fé, passam a não ter mais medo e imediatamente chegam do outro lado do mar. Então, amados irmãos e irmãs, que também o Senhor fortaleça a nossa fé, nos ajude a estar sempre dispostos a caminhar com Jesus. Então, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e um bom final de semana a todos.